Emma Carlson, de 14 anos, não voltou para casa após o treino noturno de ciclismo. A última ligação dela chegou exatamente às 21h56. 78 minutos depois, sua mãe, Susan Carlson, declarou oficialmente à polícia. Emma havia desaparecido. Assim começou uma das histórias mais confusas da pequena cidade de Somerville. 2 dias depois, voluntários descobrem a bicicleta de Emma. Ela jaz na margem rochosa junto ao riacho Miller Creek, a 5 quilômetros de sua rota habitual. Ao lado da bicicleta, vêem-se claramente as marcas de pneus. Goodyear Wrangler, tamanho 255/70R16, perfil invernal bem marcado, largura da pista, exatamente 255 milímetros. O treinador escolar de Emma, James Larkin, dá depoimento. Ela terminou o treino por último. Saiu por volta das 22h05. Estava escuro lá fora. As lanternas estavam apagadas. Verifiquei a porta do ginásio e também fui embora. Sua voz é incerta. O olhar se desvia. Ele claramente não diz tudo o que sabe, mas a polícia ainda não insiste. A câmera de videovigilância do estacionamento da escola esportiva registra movimento. Às 22h14 aparece no quadro uma van verde sem luzes. A placa é ilegível. A marca do veículo indeterminável. Sabe-se apenas que neste horário não deveria haver carros nesta área. Mark Wheeler, o frentista local do posto de gasolina na saída da cidade. O único proprietário em Somerville de uma van verde Ford Econoline que usa precisamente pneus Goodyear Wrangler desta medida. Os policiais examinam seu carro. Está perfeitamente limpo, recém-lavado. A banda de rodagem dos pneus está desgastada em 70%. Às perguntas, Wheeler responde brevemente, sem emoções. Eu estava em casa. O carro sempre fica no pátio à noite. Podem perguntar à minha esposa. No entanto, há ainda outra pessoa sob suspeita. James Larkin, o treinador de Emma. A polícia verifica os documentos financeiros. Larkin tem dívidas sérias, credores exigem pagamentos, contas arrestadas pelos tribunais. Aparece um motivo. Dificuldades financeiras e estresse poderiam ter levado a comportamento imprevisível. No terceiro dia, a polícia obtém mandado de busca na casa de James Larkin. No depósito encontram um capacete de bicicleta de cor azul claro. Exatamente desta cor era o capacete que Emma Carlson usava no dia do desaparecimento. Larkin fica atordoado, empalidece e declara que é um erro. O capacete pertence à sua sobrinha que o visitou várias vezes no verão. A polícia registra o depoimento, mas ainda não descarta esta versão. O capacete é enviado para a perícia no laboratório do estado. O resultado é esperado em 24 horas. A patrulha noturna lança um drone com câmera térmica. Às 3h24, o drone detecta um rastro térmico na floresta a 900 metros da estrada rural que leva de Miller Creek. A zona é de difícil acesso, sem comunicação, sinal de rádio instável. O rastro se interrompe subitamente, como se dissolvendo na densa névoa noturna. Os policiais marcam as coordenadas e esperam o amanhecer. Nenhum deles ainda sabe de quem é este rastro e se levará a alguma explicação do desaparecimento de Emma. Na manhã de 13 de março, apenas 11 horas após o desaparecimento de Emma Carlson, Mark Wheeler visita a loja de autopeças Auto Parts Express. As câmeras o registram na loja às 9h12 da manhã. O recibo, descoberto depois pelos investigadores, confirma a compra. Um farol de automóvel Halogen H6054. A loja fica localizada a 2,5 km da casa de Wheeler. O caminho a pé leva cerca de 30 minutos. A polícia obtém uma nova pista. A gravação da câmera de videovigilância do posto Pine Fuel, das 3h19 da mesma noite. Nela vê-se claramente a van verde de Wheeler. O veículo se move lentamente. O farol direito não funciona. Apesar da iluminação ruim, a placa é parcialmente distinguível e a investigação confirma com certeza: na gravação é precisamente a van de Mark Wheeler. No entanto, surge uma contradição lógica. Por que, tendo descoberto o defeito no meio da noite, Wheeler não fez nada imediatamente?
Em vez disso, ele espera calmamente até amanhã para ir a pé à loja. Isso obriga a polícia a examinar mais uma vez atentamente suas declarações. Os investigadores convocam Wheeler para interrogatório adicional. Ele se comporta calmamente, sua voz não revela nenhuma agitação. À pergunta direta sobre o defeito, ele responde imediatamente que na noite de 12 de março foi buscar lenha no depósito Greenwood Logs. Supostamente, no caminho de volta, uma pedra danificou o farol. Por isso, à noite, ele dirigiu com cuidado e de manhã o substituiu assim que a loja abriu. Mas a verificação desta versão mostra rapidamente que Wheeler mente. Os investigadores estudam as gravações de videovigilância e interrogam o pessoal do depósito de madeira. Na noite de 12 de março, ninguém viu a van verde de Wheeler. Seu veículo não foi registrado por nenhuma câmera do depósito. O pessoal confirma. Mark Wheeler não visitou o depósito naquela noite. No mesmo dia, a polícia realiza exame minucioso do interior da van de Wheeler. Os investigadores supõem que no veículo podem estar ocultas pistas importantes. No entanto, os testes biológicos mostram resultado negativo. Nenhum vestígio indicando ações violentas ou luta foi encontrado. O interior está perfeitamente limpo. Os investigadores registram isso, mas não se apressam com conclusões definitivas. A polícia se comunica paralelamente com vizinhos e conhecidos de Wheeler. A viúva Caroline Jennings, uma mulher idosa que mora em frente, o caracteriza como pessoa reservada e muito silenciosa. Ela conta que após a morte da esposa 3 anos atrás, Wheeler mudou visivelmente. Tornou-se calado e quase parou de sair de casa, exceto para o trabalho e raras viagens a negócios. A vizinha não havia notado nada suspeito em seu comportamento. A investigação volta à pista principal: os pneus da van. Os peritos realizam comparação detalhada das bandas de rodagem dos pneus de Wheeler com as marcas encontradas perto do riacho Miller Creek, onde descobriram a bicicleta de Emma. O resultado da análise causa perplexidade aos investigadores. A profundidade das bandas de rodagem na van difere dos vestígios no local do incidente em exatamente 0,8 milímetros. Esta diferença significativa indica que os pneus que deixaram a marca perto do riacho eram muito mais novos ou menos desgastados. Possivelmente, Wheeler substituiu os pneus após o incidente, embora ainda não haja provas formais disso. Os fatos confirmam. Wheeler esconde algo importante relacionado àquela noite. A polícia é obrigada a manter distância e continuar a observação. Mark Wheeler permanece o principal suspeito, embora as bases diretas para sua detenção ainda sejam insuficientes. A polícia retorna à família de Emma Coulson para esclarecer as circunstâncias dos últimos dias antes do desaparecimento. Durante o segundo interrogatório, a mãe de Emma, Susan Coulson, se comporta visivelmente mais nervosa que antes. Ela reconhece relutantemente que entre Emma e o treinador Larkin realmente houve um conflito pouco antes de seu desaparecimento. Susan explica o silêncio pelo fato de considerar esta disputa como um momento de trabalho habitual, não merecendo a atenção da polícia. Segundo as declarações da mãe, Emma reclamou várias vezes sobre horários de treino não normalizados, sessões tardias e carga excessiva. Mas Susan nunca supôs que isso pudesse ter alguma relação com o desaparecimento de sua filha. Os investigadores registram estas declarações notando inconsistências com os interrogatórios anteriores. Para esclarecer mais a situação, a polícia apreende a correspondência de Emma do chat escolar. Em uma das mensagens pessoais à sua amiga íntima 2 dias antes do desaparecimento, Emma escreve que se preocupa e não quer se envergonhar diante de Larkin. Emma não comunica nenhum detalhe sobre as causas desta preocupação, mas o fato de uma tensão oculta torna-se evidente para a polícia. Paralelamente a isso, no processo de verificação das operações financeiras de Emma, os detetives encontram uma transferência de dinheiro estranha, realizada pelo treinador James Larkin para a conta de Emma através do sistema PayPal. O valor da transferência, $120. Na anotação está indicado nutrição esportiva. A polícia imediatamente convoca Larkin para novo interrogatório. James Larkin, no interrogatório, explica a transferência simplesmente:
Ele supostamente substituiu para Emma os pedais quebrados da bicicleta e transferiu dinheiro para que ela mesma pudesse encomendar nutrição esportiva adequada na internet. Sua versão soa lógica. No entanto, a perícia da bicicleta que foi encontrada perto do riacho Miller Creek mostra que os pedais estavam absolutamente intactos e não tinham nenhum dano no momento da descoberta. Larkin claramente mente novamente. A notícia sobre a transferência de dinheiro e a busca na casa de Larkin vaza rapidamente para a imprensa. O jornal local publica material sob o título chamativo Treinador Maníaco, claramente insinuando motivos sombrios de seu comportamento. A polícia é obrigada a apreender urgentemente e estudar o laptop de Larkin. A mídia exige a prisão rápida do treinador. No entanto, os investigadores são cautelosos. Nenhuma informação realmente comprometedora no laptop de Larkin foi descoberta. Dados pessoais, correspondências e até o histórico do navegador não contém nada suspeito. Paralelamente, o grupo investigativo solicita e estuda dados adicionais das câmeras de vigilância do complexo esportivo. Uma pista importante torna-se a gravação da noite do desaparecimento de Emma. Às 23h50, a câmera registra claramente Larkin trancando o ginásio com chave. Paralelamente, a polícia solicita dados GPS logísticos do serviço local de entrega de produtos, cujo carro chegou à casa vizinha às 23h55. O motorista do serviço confirma a presença do treinador no estacionamento perto da sala exatamente até meia-noite. O álibi de Larkin se mostra férreo. Assim, apesar das suspeitas e ressonância pública, a versão sobre o envolvimento do treinador James Larkin no desaparecimento de Emma Carlson desmorona definitivamente. Os investigadores fecham oficialmente a linha de investigação relacionada ao treinador, marcando-a como falsa. No entanto, isso abre novas questões sobre os motivos da família Carlson. Por que eles consideraram desnecessário mencionar imediatamente o importante conflito da filha com o treinador? A investigação nota a estranha contenção dos pais, fixando que seu comportamento agora requer verificação separada. A polícia se dirige novamente à direção principal da investigação, à van verde de Mark Wheeler e ao enigma de seus pneus. Os novos dados sobre o estado dos pneus tornam-se prioritários, pois esta é a única pista real conectando o local da descoberta da bicicleta de Emma a um veículo concreto. Os investigadores são cautelosos. Agora, a investigação se concentra nos detalhes técnicos. A van de Wheeler permanece sob observação atenta da polícia, e quaisquer mudanças em seu comportamento e hábitos são registradas particularmente cuidadosamente. Assim, a investigação gradualmente se livra de pistas falsas e se aproxima da solução. James Larkin sai do círculo de suspeitos, e Mark Wheeler novamente se torna o candidato principal e único real ao papel de figura-chave desta história confusa. Em 27 de abril chega uma mensagem incomum à delegacia de polícia da companhia energética local. Segundo o gráfico de consumo de energia, uma linha desconectada há muito tempo, que leva a uma cabana de caça abandonada no maciço florestal perto da rodovia número 12, subitamente começou a demonstrar carga constante. A última vez que a cabana foi ativamente usada foi em 2014. Agora ali já não há proprietários oficiais ou locatários há muitos anos. Segundo o relatório, exatamente em 14 de abril, às 2h38 da noite, a carga na linha aumentou bruscamente para 3,8 kW e se mantém estavelmente neste nível. A equipe de mestres enviada pelos energéticos para verificação descobre estranhezas. Ao transformador número 412 está conectado artesanalmente um novo cabo de 3 fios que se estende à velha cabana através da floresta. No exame externo, os técnicos não encontram danos, mas o estado da conexão claramente não corresponde aos padrões. Os investigadores que chegaram ao local imediatamente notam detalhes suspeitos. Na varanda da cabana jaz uma corrente grossa, claramente cortada recentemente, marcas de alicates frescas. O metal não teve tempo de embaçar pela umidade. Ao redor não há sinais evidentes de vida, mas perto da porta de entrada notam-se claramente vestígios de atividade recente. Grama pisoteada, pegadas de sapatos que ainda não se podem identificar precisamente. Para completa certeza, a polícia realiza verificação adicional do território.
Os peritos colhem amostras do poço localizado a apenas 15 metros da construção. A análise laboratorial mostra sinais evidentes de uso recente da água. Alto conteúdo de substâncias de limpeza indica que alguém usava regularmente o poço, realizando recentemente tratamento sanitário de algo dentro da cabana. O técnico que mantém a linha elétrica sugere que a cabana poderia ter sido ocupada por caçadores furtivos ou moradores locais para colocar um freezer para armazenar caça. No entanto, esta versão parece duvidosa, considerando a estabilidade e duração da carga elétrica, bem como a ausência de outros vestígios característicos da atividade de caça furtiva. Ao mesmo tempo, a polícia verifica informação recebida de caçadores idosos que conhecem esta localidade há muitos anos. Eles relatam que anteriormente viram perto da cabana adolescentes que organizavam ali encontros e jogos com eletrônicos. Segundo suas palavras, eram cyberpunks locais, apaixonados por técnica e jogos de sobrevivência. Mas a verificação operativa desta versão rapidamente revela sua inconsistência. Nenhum dos adolescentes anteriormente notados na floresta consegue ser ligado ao incidente atual. A polícia oficialmente marca esta direção como pista falsa e a fecha. Uma descoberta importante torna-se o depoimento de um dos vizinhos de Mark Wheeler. Em sua conversa com a polícia, ele se lembra que Wheeler participou há muitos anos do reparo das linhas elétricas locais. E segundo suas palavras, em casa de Mark guarda-se um mapa detalhado de todas as linhas elétricas florestais dos arredores. Esta informação atrai a atenção da investigação para a figura de Wheeler, pois o conecta diretamente ao local onde a nova anomalia foi descoberta. A polícia decide abrir as portas da cabana para realizar o exame. Agindo segundo o procedimento e tendo obtido previamente mandado judicial, os investigadores abrem cuidadosamente a fechadura. Dentro vêm móveis velhos, várias caixas vazias de produtos alimentícios, um gerador e uma chapa elétrica recentemente instalada. O exame do local transcorre rapidamente, mas silenciosamente e sem pressa. Até que um dos policiais nota som estranho, apenas perceptível, mas distinta batida surda vinda de trás da parede de madeira. Ele imediatamente para o grupo com um gesto indicando a fonte do ruído. Na cabana, alguém claramente se encontra. Esta pessoa está viva e tenta atrair a atenção. Os policiais cessam as ações ativas e começam preparação cuidadosa para extrair quem se achou atrás da parede. Eles fixam este momento e chamam reforços, sem se apressar a cometer erro que possa destruir pista importante. A atmosfera muda bruscamente. Agora a cabana na floresta torna-se o ponto-chave da investigação, conectando entre si os detalhes dispersos que até então pareciam casuais. Assim, a velha linha elétrica inesperadamente tornou-se a pista mais importante no caso de Emma Carlson. A investigação está certa de que se encontra literalmente a um passo de estabelecer a conexão definitiva entre este local e o principal suspeito, Mark Wheeler. Agora a polícia é obrigada a estabelecer quão fortemente estão conectadas entre si todas as pistas encontradas e se esta velha cabana de caça poderá revelar o segredo do desaparecimento de Emma. Dentro da cabana de caça, a polícia encontra Emma Carlson. Ela está viva, esgotada, acorrentada a um cano de aquecimento. Ao lado, no chão de madeira, jaz uma caixa com um novo farol direito, Halogen H6054. Esse mesmo que Mark Wheeler comprou em 13 de março de manhã. O recibo da loja de autopeças coincide com o número de série do farol. A perícia criminalística realizada dos pneus da van de Wheeler confirmou definitivamente que precisamente seu veículo esteve na noite do desaparecimento perto do riacho Miller Creek. A diferença na profundidade da banda de rodagem de 0,8 milímetros, que anteriormente confundia os investigadores, foi explicada pelo desgaste natural dos pneus durante 6 semanas de condução regular. Os vizinhos confirmam que Wheeler mudava anualmente as rodas de sua van antes da temporada invernal e os jogos velhos guardava em sua garagem. Estes pneus, segundo os resultados de comparação de marcas, coincidem completamente. A pista-chave, o farol direito. Os investigadores encontram no para-choque da van pequenos fragmentos do farol velho. Eles confirmam que foi quebrado precisamente na noite de 12 de março, no dia do desaparecimento de Emma.
A compra do novo farol na manhã seguinte tornou-se mais uma confirmação do envolvimento de Wheeler no crime. Ele tentou ocultar o dano do veículo para evitar a atenção da polícia. A polícia revistou a casa de Mark Wheeler e descobriu ali documentos confirmando sua antiga ligação com a companhia energética local. Descobriu-se que no passado Wheeler trabalhava como eletricista amador, participava do reparo e manutenção das linhas locais, incluindo o transformador número 412. Em sua casa também foram encontradas as chaves do gabinete de distribuição dessa mesma linha que fornecia energia à cabana de caça. Nos interrogatórios, o psiquiatra criminalista deu conclusão sobre o motivo de Mark Wheeler. Em 2019, ele perdeu a filha em acidente automobilístico. Após a tragédia, Wheeler nunca se recuperou psicologicamente. A perícia revelou nele tendência patológica de substituir a filha perdida por outra figura de idade análoga. Precisamente isso serviu como razão pela qual ele escolheu Emma. A perícia judicial confirmou esta hipótese com frase do relatório médico: necessidade patológica de objeto substituto. Após a detenção e colocação em cela de detenção preventiva, Mark Wheeler tenta suicídio cortando as veias com lâmina descartável. O pessoal médico reage rapidamente e a tentativa se mostra infrutífera. No tribunal, este incidente não é levado em conta como circunstância atenuante. Wheeler comparece perante o tribunal completamente consciente da gravidade do feito. Em 28 de fevereiro de 2022, após vários meses de processo judicial, o juiz do distrito pronuncia a sentença definitiva. Mark Wheeler é declarado culpado de sequestro e retenção ilegal de Emma Carlson e sentenciado a 28 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Emma Carlson, no momento do pronunciamento da sentença, encontra-se em estado estável sob supervisão médica. Os relatórios médicos fixam brevemente: estado físico e psicológico estável, realiza-se reabilitação terapêutica. Emma não faz nenhuma declaração pública. A família evita contatos com a imprensa. Em circunstâncias misteriosas, a filha de uma família americana desapareceu sem deixar rastros de sua casa durante a madrugada. As autoridades policiais iniciaram imediatamente a busca, que logo os levou a uma série de descobertas surpreendentes e imprevisíveis. Depois que o mistério do desaparecimento foi resolvido, os investigadores se depararam com um novo conjunto de questões perturbadoras que aprofundaram ainda mais o mistério. Rowan Ford, nascida em 11 de abril de 1998 em San Diego, Califórnia, mudou-se com sua mãe para Missouri, para a aconchegante pequena cidade de Stella, logo após o divórcio de seus pais. Em sua nova casa, a mãe conheceu David, o que levou a um novo casamento e à expansão da família através de filhos do primeiro casamento e uma filha nascida em conjunto. Assim, Rowan ganhou 4 irmãos com quem mantinha uma relação calorosa e amigável. A menina passou a maior parte de sua infância ao ar livre, explorando os arredores da cidade em sua bicicleta, desfrutando da natação e se dedicando ao desenho. Ela também se envolveu ativamente na escola dominical da igreja local, onde ajudava outras crianças e sempre chegava primeiro. Aos 9 anos, em novembro de 2007, Rowan já demonstrava um alto grau de independência, devido aos horários de trabalho de sua mãe, que trabalhava à noite em uma loja local, e à ocupação de seu padrasto, que trabalhava durante o dia na fazendas. Naquele dia, 2 de novembro, ela estava sozinha em casa. Sua mãe havia ido para o turno e o enteado ainda estava trabalhando na fazenda. Pela manhã, quando Colin voltou para casa do turno noturno por volta das 9, notou a ausência de sua filha no quarto. Quando perguntou ao marido onde estava Rowan, ele explicou que a filha havia decidido passar a noite na casa de uma amiga e ele havia dado sua permissão. Devido ao pequeno tamanho de sua cidade, ele não achou necessário perguntar exatamente na casa de quem. Preocupada, Colin decidiu verificar as amigas de Rowan. Depois de percorrer algumas ruas da pequena cidade, percebeu que sua preocupação era justificada. Nenhuma das amigas havia visto Rowan naquela noite. Após buscas infrutíferas por toda a cidade, Colin insistiu em informar a polícia. A reação do xerife foi imediata. Ele começou com uma visita à família para interrogar David, que havia visto Rowan por último.
O homem informou que na noite anterior, após o trabalho na fazenda, havia ido para casa junto com seu colega Christopher e um conhecido, Layton, onde jogaram sinuca e beberam alguns copos. Depois que os amigos compraram tudo o necessário para seu encontro na loja local, 3 deles se dirigiram à casa de um deles, onde passaram algumas horas em ambiente agradável. Quando escureceu, Christopher expressou o desejo de retornar para sua casa na cidade vizinha, onde vivia em um trailer, e convidou Ethan e David para continuarem a noite em sua casa. David, certificando-se de que sua enteada Rowan estava dormindo profundamente, concordou e foi com eles. No caminho, pararam para comprar álcool adicional e passaram o resto da noite no trailer de Christopher. 1 hora depois, David pediu a Ethan para levá-lo de volta. Para evitar um encontro com a polícia devido ao seu estado após o consumo de álcool, Ethan escolheu estradas menos movimentadas. Em casa, David adormeceu quase imediatamente, mas foi logo acordado por Rowan, que pediu permissão para passar a noite na casa de uma amiga. Sem pensar muito, ele concordou e voltou a dormir. A polícia recebeu esta história com ceticismo, especialmente a decisão de deixar a menina sair à noite sem fazer mais perguntas sobre seu destino. O xerife suspeitou que David poderia estar de alguma forma envolvido no desaparecimento de Rowan, embora não houvesse evidências sólidas para isso. Durante todo o dia e até altas horas da noite, a polícia, juntamente com os moradores da cidade e dos assentamentos vizinhos, organizou uma operação de busca pela desaparecida Rowan. Na pequena cidade de Stella, que conta com apenas cerca de 150 almas, a notícia de seu desaparecimento se espalhou como um raio, dada na estreita ligação da família com a comunidade. Normalmente, as crianças brincavam despreocupadamente nas ruas, mas o desaparecimento inexplicável encheu os corações dos moradores de preocupação e medo. As primeiras 24 horas de busca terminaram sem qualquer pista ou rastro de Rowan. No dia seguinte, 4 de novembro, os investigadores viajaram para uma cidade vizinha para se encontrar com Christopher, que confirmou o álibi de David, mas relatou que não havia tido contato com seu amigo desde o desaparecimento da menina. Isso levou à expansão da operação de busca e ao envolvimento de ainda mais voluntários. Mas nenhum rastro de Rowan foi encontrado. A manhã seguinte foi marcada pela participação de agentes do FBI, que trabalharam ativamente em várias hipóteses sobre o incidente. Dúvidas foram levantadas sobre as declarações do padrasto de Rowan, pois sua versão dos eventos parecia inacreditável. Todas as amigas de Rowan foram interrogadas, confirmando que a menina não estava com elas. Interrogatórios repetidos de David levaram a mudanças em suas declarações, o que intensificou as suspeitas contra ele e os esforços para esclarecer o caso. Na mesma noite em que a menina desapareceu, esta pessoa deu informações contraditórias sobre sua ausência. Ele também mencionou que a menina possivelmente havia decidido ir sozinha à casa de uma amiga, sem pedir sua permissão, e deixou o apartamento sem seu conhecimento. Durante a investigação, descobriu-se que ele havia emprestado o carro de sua mãe naquela noite, o que não havia sido informado anteriormente à investigação. Com isso, os investigadores decidiram confiscar tanto sua picape pessoal quanto o carro da mãe para uma inspeção detalhada, mas nenhum vestígio de crime foi encontrado. Paralelamente, os investigadores decidiram conduzir novamente conversas com Christopher e Newton, já que ambos haviam passado a noite do desaparecimento com o suspeito. Christopher foi convidado à delegacia, onde repetiu sua versão dos eventos já expressa anteriormente. Ele também concordou com um interrogatório usando o detector de mentiras, cujos resultados não mostraram sinais de engano, e pouco depois foi liberado. Apenas algumas horas depois de deixar a polícia e retornar ao trabalho, Christopher viu o carro do xerife Clark passando e acenou para pará-lo. O xerife Clark, chefe do departamento de polícia de Whitman, conhecia Christopher há 17 anos e mantinha uma relação amigável com seus pais adotivos, o que lhe rendeu seu respeito. Após a morte da mãe de Christopher, ele frequentemente buscava o apoio de Clark. Em seu encontro, discutiram o desaparecimento de Rowan, embora Clark não estivesse diretamente envolvido na investigação. No entanto, Clark sentiu que o comportamento de Christopher parecia estranho e suspeitou que ele poderia estar escondendo algo. No momento em que cada minuto era decisivo para o destino da desaparecida Rowan, Clark decidiu não esconder suas suspeitas e buscou ajuda do FBI.
Ele organizou um encontro com os agentes e compartilhou suas suspeitas de que Christopher poderia estar escondendo detalhes importantes sobre os eventos daquela noite, possivelmente até mesmo a pedido do próprio Christopher. Essas informações poderiam indicar seu envolvimento no desaparecimento de Rowan. O xerife afirmou ter estabelecido uma relação de confiança com Christopher e estava disposto a tentar convencer Christopher a compartilhar a verdade, por medo das consequências de um envolvimento. Na noite do mesmo dia, Christopher foi à casa da mãe de Rowan para se informar sobre o progresso da investigação. Em sua ausência, chegaram agentes do FBI que haviam decidido conversar novamente com a mãe de Rowan. Quando Christopher os encontrou, confirmou sua versão anterior dos eventos daquela noite, mas expressou pela primeira vez suspeitas em relação a David e ofereceu sua ajuda para descobrir a verdade. Ele estava até disposto a correr um risco, sugerindo usar-se como isca com um dispositivo de escuta para obter uma confissão de David. Os agentes, no entanto, decidiram adiar este plano temporariamente e perguntaram a Christopher sobre lugares onde David poderia ter escondido evidências relacionadas ao caso. Na manhã seguinte, depois que a polícia recebeu informações de um homem, começou uma investigação minuciosa dos locais indicados e expandiu o raio de busca no distrito de Stella. Ao mesmo tempo, David foi novamente convidado para um interrogatório no FBI, onde continuou negando qualquer culpa. As tentativas de investigação em sua casa permaneceram infrutíferas, deixando os investigadores sem evidências. Enquanto isso, Christoph visitou o xerife Clark para relatar suas interações com os agentes. Durante sua conversa, Clark teve a sensação de que Christoph estava escondendo algo importante. Após o encontro, o xerife imediatamente contactou os investigadores e expressou a suspeita de que Christoph poderia ter informações que poderiam incriminar David. Assumindo que Christoph queria compartilhar informações importantes, mas hesitava, os agentes do FBI insistiram que Clark deveria tentar convencê-lo. Dado o contato repetido de Christoph com o xerife sobre o caso, era provável que ele realmente quisesse revelar alguns detalhes-chave. Em 7 de novembro, Christoph foi novamente convidado à delegacia para obter seu consentimento para a busca no cofre na casa de David, onde Christoph vivia temporariamente após perder sua própria casa, e onde seus pertences pessoais ainda estavam guardados. Christoph concordou sem objeções com a busca de seu trailer e seu carro, forneceu uma amostra de DNA e respondeu novamente às perguntas dos investigadores. Quando os investigadores decidiram examinar mais detalhadamente os eventos daquela noite e pediram a Christopher confirmação da versão apresentada por David, a situação tomou uma virada inesperada. Christopher revelou que a narrativa de seu amigo não era correta, o que levou os investigadores a esclarecer as verdadeiras circunstâncias com ainda mais determinação. A pressão das autoridades apenas afastou mais Christopher, levando-o a se defender e recusar qualquer comunicação adicional sob a ameaça de uma acusação pelo desaparecimento de Rowan. O encontro foi interrompido e Christopher deixou a delegacia. Ele correu para o xerife Clark ainda na mesma noite, reclamou do tratamento injusto pelos investigadores e considerou a possibilidade de buscar assistência jurídica. O xerife, reconhecendo seu direito a um advogado, ainda assim o aconselhou a entender as motivações da investigação e continuar apoiando a busca por Rowan. Christopher explicou que não estava mais disposto a cooperar com os investigadores e preferiu comunicar-se exclusivamente com Clark. Durante sua conversa, Christopher não conseguiu conter suas lágrimas sob a pressão persistente do xerife. Confessou seu afeto por Rowan e negou qualquer pensamento de causar-lhe dano. Ele se lembrou de como havia se aproximado da jovem, quase se tornando parte de sua família e recebendo o carinhoso apelido de Tio Christopher. O xerife, percebendo seu estado emocional, tentou convencer o homem a revelar tudo o que sabia sobre os acontecimentos. No momento em que Christopher estava fazendo sua declaração, visitantes entraram na delegacia e distraíram o xerife Clark da conversa. Clark se dedicou aos visitantes e, enquanto isso, Christopher deixou o prédio despercebido, sem revelar as informações que pretendia divulgar. O xerife, percebendo a gravidade da situação, imediatamente contactou o FBI para relatar o ocorrido. Ele alertou que Christopher estava à beira de revelar tudo, mas qualquer pressão poderia levá-lo a se retirar de qualquer cooperação adicional e buscar um advogado em vez disso. Por isso, Clark sugeriu dar-lhe tempo para pensar, com o que os agentes concordaram. A busca continuou no dia seguinte sem interrupção, mas Rowan não foi encontrada. Tudo mudou em 9 de novembro.
Uma semana após o desaparecimento, quando equipes de busca chegaram a uma área remota perto de Powell, a 16 quilômetros de Stella. Lá, no meio de florestas e campos, descobriram uma depressão natural profunda. Sob uma camada de folhas e detritos, encontraram o que haviam procurado todos aqueles dias: Rowan. As circunstâncias do ocorrido são tais que não podem ser descritas detalhadamente no YouTube, mas espero que possam imaginar o que aconteceu lá. Após a descoberta, os agentes do FBI contactaram novamente o xerife Clark para insistir na necessidade de interrogar Christopher. Descobriu-se que Christopher havia chegado à delegacia na manhã do mesmo dia, quando Clark não estava presente, e deixou uma mensagem através de outros funcionários enfatizando a urgência de um encontro. O xerife imediatamente começou a procurar Christopher. Percorreu todos os possíveis locais de permanência, mas o homem parecia ter desaparecido da face da terra. A história tomou seu rumo quando Christopher decidiu contactar Clark por conta própria. A inquietação em sua voz era perceptível. Ele falou sobre a possibilidade de alguém estar seguindo-o. Descrevendo suas últimas andanças pela cidade, que eram tentativas de liberar sua mente de pensamentos, Christopher mencionou um carro prateado que aparentemente o seguia constantemente. O xerife Clark assegurou-lhe que não sabia de tal vigilância e sugeriu um encontro para discutir o assunto. No encontro, Christopher parecia extremamente tenso e expressou o temor de que poderia ser associado de alguma forma ao desaparecimento de Rowan e que alguém quisesse se vingar dele por isso. Clark sugeriu ir à delegacia para discutir o assunto mais detalhadamente, enfatizando que a situação havia se agravado e Christopher deveria compartilhar tudo o que sabia. Em frente à delegacia, Christopher foi novamente dominado pelas emoções, mas insistiu que não queria falar em um ambiente tão cheio de pessoas. Ele sugeriu ir a um local mais isolado e mencionou uma ponte pouco conhecida perto da cidade. Depois de chegarem a um acordo, dirigiram-se para lá. Chegando ao destino, Christopher inesperadamente estendeu suas mãos para Clark e ofereceu-se para que ele colocasse algemas. O xerife ficou confuso e respondeu que isso não era necessário. Então Christopher observou misteriosamente: "Depois das minhas palavras, você verá de forma diferente." E começou a contar, primeiro repetindo o que a polícia já sabia. Naquela noite, Christopher relaxou junto com Ben e David no trailer. Continuaram celebrando e bebendo. Quando chegou a hora de voltar para casa, David pediu-lhe uma carona. Decidiram usar estradas rurais para evitar um encontro com a polícia e partiram. A história que Christopher mais tarde contou ao xerife o chocou e o deixou perplexo. Christopher confessou que naquela noite sentiu o desejo assustador de fazer algo imperdoável com Rowan. Não posso falar sobre isso no YouTube, mas vocês devem entender por si mesmos o que exatamente ele queria fazer. Christopher, sabendo que seus amigos estariam viajando por um tempo, escolheu uma rota mais curta pela estrada principal e chegou primeiro à casa de David. Silenciosamente se esgueirou para o quarto de Rowan, pegou a menina cuidadosamente para que ela não acordasse e dirigiu com ela para seu trailer. Durante suas ações, não acendeu a luz e tentou permanecer despercebido. Depois que Christopher fez o irreversível, planejou levar Rowan de volta para casa e desaparecer. Mas os planos mudaram quando ela viu seu rosto sob a luz brilhante da lua. Em pânico por ser reconhecido, Christopher decidiu que precisava apagar os vestígios do crime de tal forma que ninguém, incluindo Rowan, descobrisse a verdade. Finalmente, tomou uma decisão que não podia mais ser desfeita e fez algo sobre o que também não posso falar aqui. Por favor, tenham compreensão, mas tento explicar tudo da forma mais compreensível possível. Sentado no carro após tudo o que havia acontecido, Christopher pensou em maneiras de se livrar de todas as evidências e pistas. Seu primeiro pensamento foi destruir todas as evidências jogando-as da ponte onde havia encontrado o xerife Clark pela última vez. Christopher percebeu que seu plano original seria rapidamente descoberto. Dirigiu pelo distrito, pensando em alternativas, e logo chegou a um novo plano. Perto da próxima cidade havia uma grande cova. Para lá se dirigiu, para se livrar das evidências, mas não conseguiu cobrir a cova com galhos. Eles simplesmente caíam devido ao seu tamanho enorme. Ao retornar para casa, Christopher notou vestígios em suas coisas. Ele também teve que se livrar de outros objetos incriminadores e da corda que foi usada no ato. Juntou tudo em um grande barril de metal para queimar, mas percebeu que fogo aberto poderia atrair a atenção indesejada. Finalmente,
arrastou o barril para o celeiro e o acendeu lá. O xerife Clark ficou confuso com esses eventos. Todo o tempo havia considerado David como o culpado e visto Christoph apenas como uma testemunha que retinha informações. Descobrir que alguém que ele conhecia há quase 20 anos poderia fazer tal coisa foi um choque para o xerife. Christoph, que tem 3 filhos de um divórcio, sempre pareceu ser um cidadão respeitador da lei. Mas a verdadeira imagem das ações de Christoph destruiu essa impressão. Depois de contar sua história, Christoph concordou voluntariamente em ir à delegacia, e o xerife nem mesmo achou necessário colocar algemas nele. No entanto, depois de repetir sua confissão perante os agentes do FBI, foi preso, enquanto Christoph expressava sua disposição de permitir uma busca em seu trailer e seu carro. Terminou sua declaração lamentando o ocorrido e mencionando que havia passado os dias seguintes chorando. Os investigadores, refletindo sobre sua confissão, decidiram então se encontrar com David e informá-lo sobre a confissão de Christoph. Estavam preocupados com o comportamento estranho do homem e a contradição de suas declarações, o que levantou a suspeita de que ele poderia estar escondendo as ações de seu amigo. Mas a próxima reviravolta dos eventos foi ainda mais surpreendente. Após o interrogatório, David repentinamente mudou sua história sobre os eventos. Ele alegou que, quando chegou em casa naquela noite, descobriu o desaparecimento de Rowan de seu quarto e imediatamente suspeitou que Christoph poderia tê-la levado. Com o carro de sua mãe, dirigiu para a casa de Christoph e testemunhou os acontecimentos. Em vez de tentar salvar Rowan, David decidiu se juntar a Christoph e depois ajudá-lo a esconder os vestígios do crime. Ele concluiu que sua consciência havia se desligado de alguma forma naquele momento e não conseguia se lembrar de nada que aconteceu nos dias seguintes. Os investigadores, confusos com esse desenvolvimento, se voltaram novamente para Christoph pedindo explicações sobre as declarações de David. Christoph, no entanto, insistiu que David não estava envolvido nos eventos e tudo aconteceu exatamente como ele havia descrito originalmente. Isso confundiu ainda mais os investigadores, mas a história de Christoph coincidia completamente com as evidências encontradas. As declarações de Christoph foram confirmadas pelos resultados do exame médico, o que contribuiu para o esclarecimento da investigação. Na investigação do terreno no trailer, os investigadores descobriram um barril cheio de cinzas e no carro notaram cabelos humanos. Embora não estivessem completamente certos sobre qual versão dos eventos era a correta, os acusados fizeram confissões que permitiram prender David e encaminhar o caso aos tribunais. Durante o processo, Christoph tentou contestar o uso de suas declarações, alegando que não havia entendido seu possível uso contra ele e que seus direitos haviam sido violados. O juiz, no entanto, rejeitou seus argumentos e enfatizou que as declarações foram feitas voluntariamente. Christoph também buscou clemência, destacando sua infância difícil, as constantes mudanças de seus pais biológicos para pais adotivos e vice-versa, o que deixou uma impressão duradoura em sua personalidade. Um especialista convidado alegou que foram detectados sinais de retardo mental em Christoph. Isso, no entanto, não o impediu de ser condenado em 2012, 5 anos após o ato, à pena máxima. Tentativas de contestar a sentença não foram bem-sucedidas. A situação com David foi mais complicada. Ele confessou seu envolvimento no ato, mas sua versão dos eventos diferia das declarações de Christoph, o que representava um risco para a acusação. Um possível processo contra David poderia levar à anulação da sentença de Christoph e potencialmente libertar ambos, já que não havia evidências diretas como DNA. Esse risco, a acusação não podia correr. Evidências de que David estava envolvido no crime junto com Christoph nunca foram encontradas. A acusação havia considerado a possibilidade de seu envolvimento, mas as evidências não eram convincentes. Para evitar a anulação da sentença contra Christoph, os promotores fizeram um acordo com David. Depois de se declarar culpado de 2 acusações, foi condenado a 11 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 5. A sentença causou muito descontentamento, pois muitos acreditavam que David deveria ter recebido uma punição mais severa por seus atos. Agora é extremamente improvável que ele seja responsabilizado novamente por esta questão. Enquanto isso, Christoph continua cumprindo sua pena na prisão. Fawn Cox, que vivia com seus pais e irmãs mais novas em uma casa,
voltou do trabalho uma noite e foi dormir imediatamente em seu quarto. Na manhã seguinte, os membros da família descobriram, para sua surpresa, que um incidente havia ocorrido em seu quarto. Nascida em 24 de março de 1973 em Kansas City, Missouri, Fawn cresceu em uma modesta casa de 2 andares junto com seus pais e 2 irmãs mais novas em um bairro simples. Apesar da renda modesta da família, ela sempre estava disposta a ajudar seus pais, era ativa na comunidade da igreja e encontrava alegria na natação. Seu desejo de apoiar a família se manifestou quando começou a trabalhar em um parque de diversões aos 16 anos, onde trabalhava principalmente no caixa. Em meados do verão de 1988, Fawn, a mais velha de 3 filhas, voltou do trabalho no parque de diversões local por volta das 10 horas da noite de 26 de julho. Sua mãe e irmã mais nova a buscaram de carro para poupá-la da longa viagem de volta usando o transporte público. Após chegar em casa, Fawn, cansada de um longo dia de trabalho, foi dormir imediatamente, pronta para o próximo dia de trabalho pela manhã. Na manhã após aquela noite, a família descobriu algo incomum em seu quarto. Um incidente havia ocorrido. Ninguém na família havia ouvido algo suspeito naquela noite. Levou 31 anos para o caso ser resolvido, o que foi uma reviravolta completamente inesperada para todos os envolvidos. Naquela noite de verão, a temperatura não baixou mesmo durante a noite. No térreo, onde havia frescor agradável graças ao ar-condicionado, dormiam os pais e Alicia, uma das irmãs. Sua decisão de descer do 2º andar foi motivada pelo desejo de escapar do calor insuportável. Amber, a irmã que era apenas um ano mais nova que Fawn, passou esta noite fora de casa, pois estava trabalhando como babá em uma família amiga. Assim, Fawn ficou sozinha no 2º andar, em seu quarto. Quando chegou a hora de acordar, o despertador de Fawn tocou, mas por algum motivo não foi desligado no horário habitual. Isso levou a irmã mais nova e a mãe a verificá-la. Encontraram Fawn deitada em sua cama. Imediatamente chamaram o serviço de emergência, mas os médicos constataram que não havia mais salvação para a menina. Os eventos que levaram a esse desfecho haviam obviamente ocorrido algumas horas antes, como confirmaram os especialistas médicos, que indicaram uma intervenção externa como causa do ocorrido. A polícia imediatamente percebeu que se aproximava uma investigação cheia de dificuldades. Embora o crime tenha ocorrido na casa, onde se poderia esperar que qualquer ruído acordasse alguém da família devido ao isolamento acústico ruim, ninguém ouviu nada. A explicação para isso foi o ar-condicionado barulhento no térreo que abafou todos os outros sons. A única coisa que quebrou o silêncio daquela noite foi a inquietação do poodle da família, que se comportou de forma agitada e latiu. No entanto, esse comportamento foi atribuído ao seu estado, pois a cadela estava grávida, e a família não lhe deu atenção especial. Após uma investigação minuciosa da casa, local do incidente, os investigadores chegaram a uma série de conclusões importantes. Sua análise sugeriu que o perpetrador ou um grupo de pessoas havia entrado através de uma janela no 2º andar na parte traseira da casa. Nas proximidades havia um trailer antigo que oferecia acesso fácil ao alpendre e depois à janela. Esta janela permaneceu aberta, pois não havia ar-condicionado na casa, forçando os moradores a procurar maneiras de lidar com o calor do verão. No quarto que pertencia a Fawn, os especialistas descobriram evidências importantes, incluindo algumas mechas curtas de cabelo, bem como outras evidências que poderiam parecer insignificantes à primeira vista. Todos os achados foram enviados ao laboratório para análise. Além disso, objetos valiosos desapareceram da casa, incluindo vários rádios, um console de videogame e um aparelho de som cassete. Alguns objetos foram encontrados no chão perto da casa, dando a impressão de que foram jogados pela janela para serem coletados depois de baixo, mas por algum motivo ficaram lá. Os investigadores também descobriram que vários objetos foram removidos de um armário em um quarto vizinho no 2º andar. Em sua opinião, o perpetrador poderia ter usado este armário como esconderijo enquanto esperava que os moradores da casa adormecessem. Normalmente, as irmãs de Fawn dormiam neste quarto à noite, mas naquela noite elas haviam dormido em outro lugar, razão pela qual os objetos deslocados passaram despercebidos. Durante as investigações no caso de Fawn, os investigadores encontraram uma descoberta incomum.
Em seu quarto foi encontrado um boné militar antigo, cuja existência ninguém do círculo de Fawn conhecia. Isso levou a polícia a supor que o perpetrador poderia ter deixado este objeto no local do crime acidentalmente. Apesar das muitas evidências coletadas, no entanto, não foi fácil encontrar o perpetrador, pois em 1989 a tecnologia de análise de DNA não era tão avançada quanto hoje e não havia um banco de dados unificado de DNA. O investigador Benjamin Caldwell expressou a suposição de que várias pessoas poderiam estar envolvidas no crime, que estavam familiarizadas com o layout da casa. Os perpetradores precisavam saber como chegar ao segundo andar no escuro, contornando o quintal, e conhecer a disposição dos quartos na casa. A tentativa de encontrar testemunhas que pudessem lançar luz sobre os eventos daquela noite não foi bem sucedida. Interrogatórios de vizinhos, amigos e parentes de Fawn não trouxeram informações significativas que pudessem ajudar nas investigações. Uma dificuldade adicional era a área onde a casa estava localizada. Era um bairro bastante pobre, conhecido pela atividade de várias gangues. As dificuldades em responsabilizar membros desses grupos complicaram significativamente o trabalho dos investigadores. Um mês após o incidente, a investigação ganhou repentinamente novo impulso com o surgimento de uma testemunha. Esta pessoa compartilhou informações com os investigadores sobre 3 jovens que pareciam suspeitos e os apontou como possíveis perpetradores. A particularidade de seu depoimento estava em detalhes que eram desconhecidos do público em geral e não foram divulgados pela polícia, o que deu peso às suas palavras. Como resultado, 3 jovens foram presos, incluindo um que anteriormente estudou na mesma escola que Fawn. Apesar de negarem qualquer conexão com o incidente, a busca na casa de um dos suspeitos levou à descoberta de objetos que pertenciam a Fawn. Esta descoberta os tornou temporariamente as figuras principais na investigação. No entanto, a investigação encontrou obstáculos. A testemunha repentinamente retirou seus depoimentos originais e encerrou qualquer cooperação com a polícia. Além disso, a análise do DNA e dos cabelos encontrados no local do crime não produziu um resultado claro. A tecnologia ainda não estava suficientemente desenvolvida para estabelecer uma correspondência 100% com o DNA dos suspeitos, ou excluí-la, razão pela qual os resultados permaneceram inconclusivos e não confirmaram nem culpa nem inocência dos suspeitos. Apesar de os resultados do teste de DNA permanecerem inconclusivos, a equipe de investigação conseguiu obter informações valiosas de um dos detidos. Quando interrogado, ele disse que ele e seus amigos entraram na casa naquela noite e levaram alguns objetos de valor. Ao descrever seu caminho para a casa, mencionou como chegou ao segundo andar usando o alpendre. Além disso, citou alguns detalhes que não eram conhecidos pela equipe de investigação anteriormente, por exemplo, sobre o incidente com o gravador cassete, cuja alça quebrou e foi escondida por ele sob um arbusto perto da casa. Os investigadores encontraram o referido objeto exatamente onde o detido disse. No entanto, ele posteriormente retirou seu depoimento e parou de cooperar com a polícia, tornando impossível usar sua confissão como evidência no tribunal. Devido a isso e à falta de evidências adicionais, a polícia foi forçada a liberar os detidos, e a investigação novamente chegou a um beco sem saída. Curiosamente, um dos envolvidos no incidente passou 8 meses na prisão por ter perdido objetos de uma casa que pertencia a Fawn. Depois disso, o caso foi temporariamente fechado e arquivado. No início dos anos 2000, a polícia retomou as investigações, primeiro carregando as amostras de DNA encontradas no local do crime no banco de dados recém-criado. Neste banco de dados estavam armazenados os perfis de DNA de pessoas que haviam sido condenadas por vários crimes. Infelizmente, não foi encontrado ninguém entre eles que correspondesse às amostras encontradas. Os avanços na ciência, particularmente na análise de DNA, levaram à criação de um novo banco de dados que representou um ponto de virada na investigação do caso Fawn. Graças a este progresso, a polícia pôde reanalisar os perfis de DNA dos 3 suspeitos originais usando métodos mais modernos. Para a surpresa de todos, nenhum dos padrões correspondia às evidências encontradas no local do crime. Este fato foi particularmente perturbador, pois os suspeitos possuíam objetos pessoais de Fawn.
Os investigadores concluíram que na noite do crime não apenas os 3 suspeitos estavam na casa de Fawn, que possivelmente procuravam seus pertences, mas também uma 4ª pessoa, que aparentemente era o verdadeiro perpetrador. Esta suposição levou a ainda mais perguntas. Como 4 pessoas poderiam entrar na casa despercebidas, cometer o ato e desaparecer igualmente despercebidas? Esta pergunta permaneceu sem resposta, e o caso novamente chegou a um beco sem saída. Com os anos, a fé da família Fawn de que a verdade viria à luz diminuía a cada dia. Eles ainda estão convencidos de que os 3 homens que estavam em sua casa naquela noite conhecem a chave do crime, mas preferem ficar em silêncio. A única esperança para a família agora reside nas amostras de DNA mantidas no laboratório da polícia e que poderiam lançar luz sobre o mistério. Em 2018 ocorreu um incidente sobre o qual Amber, a irmã mais nova de Fawn, relatou. Ela compartilhou em um conhecido fórum americano especializado em casos não resolvidos detalhes sobre um crime que eram desconhecidos da polícia até então. Em seus 23 anos de existência, o fórum construiu uma reputação sólida, pois seus usuários contribuíram várias vezes para o esclarecimento de casos significativos. Depois que Amber verificou sua identidade, isso deu credibilidade às suas palavras. Ela contou que no momento em que a mãe com a filha mais nova não estava em casa porque foram buscá-la no trabalho, e seu pai dormia na casa, os criminosos aproveitaram a oportunidade para invadir e se esconder em um armário em um dos quartos vazios, no 2º andar, para esperar o momento em que toda a família estivesse dormindo. Segundo Amber, havia pelo menos 2 pessoas entre os criminosos que conheciam Fawn pessoalmente. Um deles era seu colega de classe, e o outro a conheceu alguns dias antes do incidente na igreja. Amber estava presente durante seu encontro e notou que um dos rapazes mostrou interesse romântico em Fawn. Do relato de Amber ficou claro que o crime foi planejado com antecedência e o desaparecimento de objetos foi apenas parte de seu plano. Esta informação revelada no fórum atraiu atenção especial e poderia ser um elemento chave no esclarecimento do caso. Amber insistiu que tudo foi planejado com antecedência e não se tratou de um incidente aleatório, como a polícia supôs. A polícia suspeita que os 3 rapazes entraram na casa procurando objetos de valor antes de decidirem cometer um crime maior. Mas Amber tinha certeza de que eles agiram intencionalmente. Ela explicou que em sua modesta casa não havia nada que pudesse atrair atenção. Além disso, notou que os perpetradores usaram objetos de sua irmã mais nova do quarto vizinho, o que indicava seu planejamento prévio. Amber também observou que os perpetradores provavelmente conheciam a rotina de sua família para que pudessem permanecer na casa despercebidos. Durante os dias da semana, Amber trabalhava como babá e só estava em casa durante o dia enquanto passava os fins de semana em seu quarto no 1º andar, onde os 3 rapazes também estavam alojados. Ela suspeitou que os perpetradores, se não tivessem observado a casa, teriam corrido o risco de serem descobertos. A menina também disse que os perpetradores devem ter observado a casa para saber quando sua mãe e irmã mais nova iriam buscá-la no trabalho, o que lhes teria dado a oportunidade de invadir despercebidos. Apesar de todas as evidências de Amber, estas não ajudaram muito na investigação deste incidente. Em 2018, o progresso no Instituto de Análise de DNA deu saltos gigantescos. Muitos casos esquecidos por décadas encontraram sua resolução através de tecnologias modernas. A família Fawn, observando esses sucessos, não conseguia entender por que a investigação policial de seu caso não foi retomada. Suas repetidas consultas aos investigadores sempre encontravam a mesma explicação. Para uma análise detalhada de DNA, precisamos de recursos. E há dezenas de casos assim que requerem nossa atenção. Assim, não restou à família senão esperar por financiamento e sua vez. No entanto, em 2019, a família decidiu tomar a situação em suas próprias mãos e começou a arrecadar fundos. Quiseram cobrir todos os custos da análise de DNA e até anunciaram uma recompensa de $10.000 por informações que pudessem levar à prisão do perpetrador. Sua iniciativa encontrou ampla resposta na mídia e, graças a numerosas entrevistas com os parentes, muitas pessoas compassivas responderam ao apelo por ajuda. Graças a isso,
O valor necessário foi arrecadado bastante rapidamente. Mas, infelizmente, mesmo após tais esforços, uma decepção aguardava a família. Ao pedido da família Fawn para acelerar as investigações através de uma análise de DNA realizada às suas custas, a autoridade policial recusou. A principal razão para a recusa foi que conceder tal possibilidade a uma família criaria um precedente que poderia levar a numerosos pedidos de outras famílias em situações similares. Na opinião dos investigadores, isso não seria viável devido ao número limitado de laboratórios capazes de realizar investigações tão avançadas. Apesar disso, esses laboratórios fizeram progressos significativos na pesquisa genética, desde a busca por parentes através de DNA até a criação de retratos faciais baseados em dados genéticos. A família Fawn estava convencida de que o atraso nas investigações estava relacionado ao seu status social e financeiro, pois viviam em uma área menos próspera. Em uma entrevista, a irmã de Fawn expressou a opinião de que, se se tratasse de pessoas mais ricas ou influentes, as investigações teriam progredido muito mais rapidamente. Apesar de todos os esforços, a família não conseguiu acelerar o processo. No entanto, no final de 2020, houve um avanço significativo no caso que foi inesperado para a família Fawn. Com o financiamento do FBI, amostras de DNA retiradas do quarto de Fawn foram enviadas a um laboratório especializado para realizar uma análise profunda e buscar possíveis parentes do portador do DNA. No laboratório, os cientistas se concentraram no estudo de um material genético específico encontrado no local do incidente. Até novembro de 2020, os pesquisadores conseguiram determinar que o DNA encontrado pertencia a Donald Cox, primo de segundo grau de Fawn, o que foi uma surpresa para toda a família. Naquela época, Donald tinha 21 anos e ninguém na família o suspeitava de estar envolvido em qualquer crime. No entanto, Donald era conhecido por seu caráter difícil e visitas regulares à prisão por várias pequenas infrações. Infelizmente, naquela época, ainda não eram coletadas amostras de DNA de pessoas que cometiam tais infrações para análises, o que poderia ter ajudado no esclarecimento anterior do caso. Donald desapareceu em 2006, mas as circunstâncias de seu desaparecimento despertaram suspeitas da polícia, razão pela qual uma amostra de seu DNA foi preservada. No entanto, as informações sobre seu DNA nunca foram inseridas no banco de dados do FBI, pois Donald não era considerado suspeito neste caso específico. Depois que especialistas estabeleceram uma correspondência 100% entre as amostras encontradas no local do crime e as amostras fornecidas pela polícia, a família finalmente teve respostas às perguntas que esperavam há 31 anos. Esta descoberta, embora triste, trouxe luz a detalhes que haviam permanecido obscuros. Revelou-se que os 3 suspeitos originais realmente estavam na casa naquela noite, o que explicava como conheciam tão bem a disposição da casa e os hábitos de seus moradores. Donald, um dos suspeitos, era conhecido da família e a visitava frequentemente. Apesar dessas revelações, a polícia decidiu fechar o caso sem apresentar novas acusações contra os 3 homens. A irmã de Fawn opinou que seria inútil buscar confissões deles, pois sua presença na casa não significa necessariamente participação no crime. Talvez o crime tenha sido cometido por Donald depois que ele ficou sozinho na casa. A polícia determinou que já havia sido apresentada a acusação contra os suspeitos. Suspeita duradoura e condenação pela sociedade haviam afetado seriamente suas vidas. Um fato interessante foi conhecido após o encerramento do caso. A polícia soube dos suspeitos através de parentes de um deles, que notaram em sua casa um console de jogos Nintendo similar ao que desapareceu da casa de Fawn. Esta informação tornou-se conhecida através de notícias, e todos no distrito estavam informados sobre os eventos. Apesar de todas as evidências e suspeitas, não foi possível provar o envolvimento dos homens no crime. No entanto, os parentes de Fawn agora sabem quem estava por trás do crime. O perpetrador ficou livre por 17 anos sem ser responsabilizado por seus atos e continuou seus contatos com a família Fawn até que seu próprio estilo de vida, finalmente, revelou seu segredo.